Meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora, terapeuta familiar e eu faço esses programas todas as quintas-feiras às 5:30 da tarde, onde a gente conversa um pouquinho sobre constelação familiar. Eu trabalho também como voluntária, como mediadora, conciliadora no Sejusc em Sorocaba e eu estou fazendo esses programas. Esse é o 43º programa, o 5º que passa pela TV Com, Canal 7 da NET. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, continuando os assuntos sobre constelações familiares. Eu agradeço muito a participação de vocês, eu tenho lido os comentários e tenho também pego as perguntas, as questões de vocês, e eu vejo que várias pessoas já me perguntaram sobre constelação. Como é que funciona a constelação no grupo, a constelação individual? Existe diferença no resultado da constelação em relação à questão trazida? O que é melhor, constelar no grupo ou constelar individual? Como é que isso funciona? E essa constelação individual pela internet, isso também funciona? Então, pessoal, eu vou começar falando sobre isso agora. É claro que tudo depende da pessoa, né? Se existe uma pessoa que se sente exposta no grupo, e eu não sei se vocês se lembram, e com certeza eu preciso também considerar vocês que estão talvez chegando pela primeira vez aqui, né? O que é constelação familiar? Constelação, ela é usada como um método de diagnóstico, um método de terapia breve, um método de solução de conflitos muito rápido, onde a gente identifica dinâmicas ocultas, dinâmicas que estão por trás de determinados comportamentos e que tem tudo a ver com a nossa história ancestral, ou seja, como a nossa família entendeu levar e trazer vida adiante. Então, padrões herdados, padrões de sobrevivência, padrões que estão arraigados profundamente, e a gente age quando nós estamos no nosso automático, né, instintivamente, a gente se reporta àquele repertório vivencial dos nossos ancestrais, repetindo histórias. E numa constelação familiar, muito rapidamente, essas dinâmicas ocultas vêm à luz, e elas podem ser trazidas à luz, tanto numa constelação no grupo, onde a gente, são pessoas que ficam, digamos, sentadas numa roda, tem um espaço vazio e fica o facilitador e o cliente lado a lado, e o cliente coloca a sua questão. Então a questão fazer isso, trazer essa questão no grupo, traz um efeito maior ou melhor do que uma constelação individual com os bonequinhos Playmobil? Então eu vou contar para vocês uma coisa que Bert Hellinger, que é o criador dessa dinâmica, dessa prática das constelações familiares, né, dessa filosofia, digamos, ele não é o criador da filosofia, mas ele canalizou, digamos, ele fez a leitura dessas leis que regem os relacionamentos, a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. Tudo gira em torno dessas 3 leis. E ele nunca facilitou constelação individual com os bonequinhos. Quem trouxe isso pela primeira vez foi até uma das alunas dele que trabalhava em escolas, né, numa escola como orientadora em escolas. E quando um dia o marido dela chegou, que também é psicólogo e constelador, e trouxe uma questão, quer dizer, ele tinha acabado de experienciar uma constelação muito impactante para ele, onde ele achou os bonequinhos Playmobil do filho no chão, e ele começou a mostrar para a mulher dele o que tinha acontecido na constelação. E ela, olhando para isso, falou: puxa, eu acho que eu posso facilitar a constelação individual, onde eu tenho só os pais e a criança, ou só os pais, e não preciso expor a história da criança no grupo. E ela começou a trabalhar com constelações individuais, e isso trouxe um efeito muito bom. Agora, este trabalho da Siglinde Schneider, que é o nome dessa facilitadora, né? Ela trouxe esse trabalho num primeiro momento, né, digamos um trabalho estático, onde a pessoa coloca os bonequinhos e pela própria colocação ela já vai fazendo a leitura disso, mas esse método, digamos, foi aperfeiçoado por uma brasileira, Vera Bassoi, aqui de Sorocaba também, que trouxe esse movimento dos bonecos, onde esses bonecos, por radiestesia, um dia vou explicar isso melhor, né?
provavelmente vou convidá-la para vir aqui para explicar para vocês, eles escorregam e eles trazem também na constelação individual, digamos, esse mesmo, através desse movimento, a mesma coisa que os representantes trazem nas falas. Porque o que é que acontece no grupo? No grupo, o cliente escolhe uma pessoa para, por exemplo, representá-la, uma pessoa para representar alguém ligado à questão. Por exemplo, se eu tenho uma questão com a minha mãe, eu escolho um representante para ela. O que é que essas pessoas sentem, né? Elas sentem no corpo coisas que elas não estavam sentindo enquanto sentadas. E aí também eu já falei num outro programa, mas se vocês quiserem, vocês podem até assistir, se aprofundar mais nisso. O que acontece? Tem dois cientistas russos que, digamos, chamam o nosso DNA de modem, que nos liga nessa internet cósmica, nesse mar de conhecimento que Jung chamou de inconsciente coletivo. E que através do nosso DNA nós estamos conectados a todas essas informações. Só que, graças a Deus, nós temos um filtro que não nos permite, digamos, fazer essa leitura direta de todo esse conhecimento, senão seria como ligar um aparelho 110 numa tomada 220, a gente não teria suporte para toda essa informação. Então nós temos esse filtro, mas através do nosso corpo, quando nós somos escolhidos para representar alguém na questão do cliente, a gente sente no corpo. É como se eu fosse um radinho de pilha naquela hora que se liga na estação mãe de alguém. E eu tenho sensações no corpo que não são minhas. E o facilitador quer justamente saber o que é que aconteceu ali, e de acordo com a informação trazida pelo representante, a gente, como já conhece a teoria, a gente oferece aquilo que a gente chama de falas de solução, que são essas falas que colocam as coisas no lugar, dentro da lei do pertencimento, dentro da lei da hierarquia e dentro da lei do equilíbrio. E uma coisa muito interessante, porque você pode dizer, puxa, mas e como é que a gente faz isso no setting individual com os bonequinhos? Como é que eu sei se isso impactou no representante ou não? Porque conforme as falas vão acontecendo no grupo, o próprio representante, quando um cliente expressa algo que faz sentido naquela história, o representante diz, puxa, esta fala me aliviou. Aquela raiva que eu estava sentindo já amenizou, eu não sinto mais, agora eu consigo olhá-lo, consigo enxergar o meu filho, por exemplo. Então, como é que isso acontece com os bonequinhos? Da mesma forma, quando eu ofereço uma fala para o cliente e ele fala, ele expressa, o cliente sente no corpo se isso faz sentido para as células dele ou não. Porque se aquilo faz sentido, se aquilo o corpo emociona. Se o corpo não emociona, se a pessoa diz para mim, olha, Ulia, eu repeti porque você me pediu, mas isso eu falei da boca para fora. Eu já sei que não é por aí. E aí nós vamos entendendo durante a constelação aonde estão essas dinâmicas ocultas. Porque aquilo que é real, aquilo emociona. E quando falado, quando existe uma fala de solução, aquilo promove um alívio no corpo e que muitas vezes a gente não sabe nem explicar direito o que aconteceu, mas a gente sente esse alívio. Agora, se um cliente vem para o grupo e ele é, por exemplo, uma pessoa muito tímida, uma pessoa muito reservada, e ele tem uma questão muito profunda e ele sente que ele não vai conseguir se entregar para esse trabalho no grupo, então eu indico que a pessoa faça uma constelação individual, onde ela vai poder se colocar e se entregar para a questão que ela veio resolver, que ela veio olhar, que ela veio ampliar esse olhar, né? Agora, o trabalho no grupo, ele é um trabalho riquíssimo, muito mais rico, digamos, do que o trabalho individual no seguinte sentido, que no grupo não só o cliente se beneficia desse trabalho, mas todo mundo. Muitas vezes uma pessoa é escolhida para representante de uma questão que tem tudo a ver com a questão dela particular, onde ela pega carona na questão do cliente. E muitos também que ficam só ali assistindo a questão, conforme a constelação vai acontecendo, vão também aproveitando
desses ensinamentos, quer dizer, dessa parte da teoria que a gente também traz. Então, vão entendendo aquilo que encrenca os sistemas familiares, para poder também nas suas vidas se portar de uma maneira a desencrencar aquilo que está encrencado e até a evitar novas encrencas. Então, esse trabalho no grupo é um trabalho riquíssimo de autoeducação sistêmica, né? Onde a gente se educa para esse pensamento e esse movimento sistêmico. E isso no setting individual a gente não tem. No setting individual existe o cliente. Às vezes uma pessoa que o cliente convidou, às vezes é um casal, às vezes é a família do cliente que ele convida para estar junto, mas é num petit comité, quer dizer, não existe uma abrangência tão grande quanto no grupo. E da mesma forma, se uma pessoa que é mais cética e que precisa ver para crer e que precisa sentir ou ouvir da boca do representante aquilo que ele sente e aquilo que faz parte dessa dinâmica. Se para ele é importante esse feedback do representante, pode ser muito difícil para uma pessoa assim fazer uma constelação com bonecos. Uma vez eu atendi uma moça e ela veio acompanhada da terapeuta dela. Isso também é muito bacana, né? Porque muitas vezes um psicólogo, um terapeuta chegou num ponto com um cliente onde ele mesmo acha que o cliente ali precisa de uma constelação para seguir andando na sua terapia. Então, muitas vezes, psicólogos, terapeutas indicam uma constelação e muitas vezes também esse terapeuta, esse psicólogo acompanha o seu cliente durante a constelação e vai fazendo também anotações daquilo que acha mais importante para seguir trabalhando depois em sessões futuras com esse cliente. E essa terapeuta trouxe a cliente dela para fazer uma constelação individual. E eu sempre também explico, tanto no grupo quanto durante a constelação individual, eu sempre explico um pouquinho, né? Eu conto das bases desse trabalho, como é que funciona, converso um pouco sobre as 3 leis, explico a lei do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio, porque tudo gira em torno dessas 3 leis. Então eu conversei com essa moça, expliquei tudo para ela e pedi para ela colocar um bonequinho para si. Só que antes eu vou falar da questão. Então a questão era a seguinte: essa moça estava noiva e ela ia se casar dali a acho que 3 ou 4 meses. E a questão dela era: eu me caso ou eu não me caso? E aí eu fui querendo entender mais profundamente do que se tratava. E ela me falou o seguinte: eu conheci um rapaz de quem eu fiquei noiva, eu fiz um intercâmbio fora, eu fui estudar fora, e eu conheci esse rapaz e ele é árabe. E ele mora na Arábia Saudita e ele quer se casar comigo e eu vou morar lá. Só que eu estou com medo, porque as mulheres lá, elas não têm voz. E eu estou tirando, eu entrei com um pedido de cidadania italiana, para eu poder ter 2 passaportes. Eu fico com o meu passaporte brasileiro, que eu entrego quando eu chegar no país, e o italiano eu vou esconder, porque vai que acontece alguma coisa, quem sabe eu consigo fugir de lá. E essa conversa é uma conversa que não é uma conversa de uma moça de 22 anos de idade, 23 anos de idade, eu não me lembro a idade dela agora. Mas isso tem um fundo sistêmico. E eu perguntei para ela, eu falei: escuta, mas você está muito apaixonada, como é isso? Ela falou: bom, na verdade eu estou sim muito apaixonada, mas nós nos vimos 3 vezes presencialmente. Eu conheci esse rapaz na Inglaterra e a gente só se viu 3 vezes, mas nós estamos perdidamente apaixonados, a gente se comunica pela internet toda hora e eu vou me encontrar com ele daqui a 3 meses lá para o nosso casamento. Mas eu estou com o pé atrás, as pessoas estão me dizendo: cuidado, pensa bem, mas eu queria olhar para isso. E na verdade ela também quis olhar um pouco porque também a terapeuta insistiu, então ela já não estava lá muito à vontade.
Quando ela colocou os bonequinhos, eu pedi para ela colocar um bonequinho para ela. Ela colocou aqui um bonequinho para ela. Eu pedi para ela escolher também um bonequinho para representar este noivo. E ela trouxe esse bonequinho assim. E quando a gente olha para isso, o que a gente vê num primeiro momento? Que ela não olha para ele e que ele não olha para ela também. Tem alguma coisa aqui. E eu perguntei para ela da família dela, porque a gente sempre conta uma história de mais atrás. E aí, o que aconteceu? Ela acabou me dizendo que o avô dela, o avô paterno, vou colocar aqui o pai dela, a mãe dela, e que um avô paterno, ele veio da Itália, por isso que ela estava pleiteando o passaporte italiano, por causa desse ancestral, o pai desse pai, e que ele passou 12 anos no Brasil, formou família, teve os filhos, e num determinado momento este homem voltou para a Itália. Ele foi a negócios para a Itália, ele voltou para a Itália, e de lá ele nunca mais voltou. Ele foi embora e não voltou mais. E mais tarde, esses filhos brasileiros, né, ficaram sabendo que antes de vir para o Brasil, este homem já era casado e que ele largou uma família na Itália. E ele veio para o Brasil, formou essa outra família, e em uma determinada altura, ele voltou para a Itália e ficou com a primeira família dele. E aí eu pedi para ela trazer um representante para o avô dela. Só que eu percebi nesse meio tempo, enquanto eu fazia essa entrevista, enquanto ela colocava os bonequinhos, que ela ficava o tempo inteiro desconfortável na cadeira, como se tivesse pregos nessa cadeira, e ela não estava presente no trabalho, ela estava meio que contrariada ali. E aí eu pedi para ela trazer o avô dela. E aí ela pegou um bonequinho aqui e colocou aqui. Assim, ela estava realmente nervosa. E aí eu falei para ela, escuta, fala para mim o que está acontecendo, eu estou percebendo que você está nervosa, que você não está presente. E ela falou, olha, eu acho que tudo isso é uma grande palhaçada. Tudo isso aqui não me diz absolutamente nada. Você está aqui me perguntando coisas, eu estou colocando aqui bonequinhos, isso aqui tá bom, eu não olho para ele, ele não olha para mim, mas ele está longe, eu estou longe dele, eu estou preocupada com o casamento, ele também está, quer dizer, nós estamos olhando para outras coisas, daqui a pouco a gente se junta no casamento. E aí eu falei para ela, bom, então, e aí ela falou, olha, eu acho que foi um grande erro eu estar aqui numa constelação com bonequinhos. Eu acho que para mim, no meu caso, teria sido melhor se eu tivesse vindo fazer uma constelação no grupo, porque eu estou achando tudo isso aqui muito forçado, isso aqui está muito esquisito. Só que ela tinha colocado já esse bonequinho aqui. E aí eu falei para ela, ok, tudo bem. Então nós vamos encerrar daqui a pouquinho, mas você veio com uma questão, caso com ele ou não caso com ele, por que eu quero ir tão longe? Eu perguntei para ela, eu falei, escuta, você percebe que você está usando de artifícios já para se resguardar caso aconteça alguma coisa? Por que você quer ir por uma prisão, digamos assim, né? E quando ela colocou esse bonequinho aqui, eu falei para ela, bom, você me veio com essa questão, então eu vou te dizer só o que eu estou vendo, e o que você vai fazer com isso, isso é assunto seu, aí você pode ir embora. Aí ela acalmou, e aí eu falei para ela, você percebe aonde você colocou o seu avô? É para ele que você olha. Então diz para ele, querido avô, que bom que você veio da Itália para o Brasil, que bom que você encontrou com a minha avó, e que vocês tiveram uma família no Brasil, porque se não fosse isso, não seria o meu pai. Então eu te agradeço profundamente pelo meu pai, mas eles sofreram muito, eles eram muito pequenos. E agora eu vou me casar num outro país, num país distante. Só que eu vou me assegurar
de que eu não vou poder voltar, eu não vou poder largar os meus filhos. Então eu vou cuidar para que não me aconteça exatamente o que aconteceu com você. Eu vou cuidar disso, eu vou consertar essa história. Eu fico lá com os meus filhos, com a minha família para sempre. E quando ela falou isso, quando ela trouxe essa fala, porque eu pedi para ela repetir, aí sim vieram lágrimas, isso fez todo sentido para ela e ela entendeu por que conhecendo um rapaz, encontrando um rapaz em 3 encontros presenciais, essa mulher queria, de qualquer jeito, casar com este árabe e viver num país distante, onde muito provavelmente ela não retornaria mais. Então, a gente percebe que apesar, digamos, da constelação presencial ou da constelação com os bonequinhos, digamos, ser diferente e ter também esse público específico para cada uma delas, né? Mesmo essa moça, num primeiro instante, tendo essa resistência em relação ao uso dos bonecos, eles também trouxeram o essencial. E ela pôde entender para onde o amor dela olhava. Porque tudo aqui se trata de para onde o nosso amor olha, né? Mesmo num comportamento deslocado, a gente não... Por exemplo, um estuprador, ele não olha para a vítima dele, ele nem enxerga a vítima dele. Se ele enxergasse a vítima dele, ele não faria o que ele fez. Na verdade, o amor dele olha para um outro lugar, talvez para aquele perpetrador, né, para aquela pessoa que abusou dele, como se ele fosse se vingar, ou pela porta dos fundos dizer: eu não sou nem melhor e nem pior do que você, porque eu faço igual a você. Isso no caso de um pai estuprador, no caso de um avô estuprador, onde pela porta dos fundos esse filho se encontra amorosamente fazendo a mesma coisa, como se ele dissesse: eu pertenço a você, a lei do pertencimento, né? Eu não posso me separar, quer dizer, o meu DNA conta a história do meu pai, conta a história da minha mãe. E nesse trabalho de constelações, no final das contas, o que é que a gente faz, né? Qual que é a base desse trabalho? É devolver os filhos aos seus pais. Nós mesmos aos nossos pais. Os nossos filhos a nós. E os nossos pais aos pais deles. Porque quem é que, entre aspas, salva o meu pai e a minha mãe? Os pais deles. Eu não tenho jurisdição sobre eles. O meu DNA conta metade a história do meu pai e metade a história da minha mãe. O meu DNA parte pai é um DNA intruso em relação à minha mãe e não salva a minha mãe e a família dela. Da mesma forma que o DNA do meu pai também não salva, é um DNA intruso em relação à família da minha mãe. Então, por mais que a gente quisesse, por mais que a gente queira consertar as coisas para os grandes, né, para aqueles que vieram antes da gente, é um sacrifício vão. A gente só faz repetir uma história, mas a gente não traz nada de novo e de bom. E qual é a solução? Querido avô, me veja com bons olhos. Se eu fico no meu país e se eu encontro um amor e formo uma família, também em honra a você. Mesmo que você tenha abandonado a sua, mesmo que talvez lá na Itália você tenha pensado muitas vezes em como seria se você tivesse ficado. Mesmo que lá na Itália você tivesse pensado: puxa, o que eu fiz, ou na sua velhice, como é que estão estes filhos, como é que estão estes netos, tenho netos. Onde ela diz: você é o perfeito para o meu pai, o único certo para o meu pai, e eu te agradeço. Que bom que você estava emaranhado e você se deu o direito a essa família, porque eu devo a minha vida a isso. Então eu honro você e honro toda a sua história. E se eu faço diferente, eu faço também, presenteando você no meu diferente. Se eu fico, se eu não preciso estar dividida, se eu posso ficar inteira num lugar só. Então, pessoal,
se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso também, fiquem à vontade, eu estou à disposição. Se vocês se interessarem pelo assunto, quiserem encontrar algum assunto específico, se vocês entrarem no meu Facebook, na página Uli Holtz Constelações Familiares, naquela barrinha da esquerda, tem ali vídeos. Lá estão todos os vídeos que já foram feitos, né? E tem ali o programa, o número do programa e o tema. Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade, e se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem entrar em contato, eu estou à disposição. Então, até a semana que vem e um bom final de semana.